Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, concluindo o período da igreja primitiva, que é esse primeiro período que nós estudamos, concluímos ele. Então tem um trabalho de pesquisa, onde eu coloquei lá uma planilha com o nome de vocês e o nome de alguns textos. Tá bom? Então na página 125 eu coloquei uma explicação sobre esse trabalho. Baixar um dos arquivos listados como documento da história da igreja. Eu coloquei eles no grupo. Quem não conseguir pode me pedir no privado, pode pedir no grupo, ok? Essas foram as epístolas, textos que os primeiros pastores e bispos, depois dos apóstolos, escreveram. Tá bom? Então por isso coloquei aí Epístola de Clemente aos Coríntios, Epístola de Inácio de Antioquia, a Policarpo. Todos esses eram cristãos, tá bom? Que conheceram os apóstolos, conviveram com os apóstolos, e eles escreveram então esses textos. O mesmo também Inácio de Antioquia. Tá bom? Bom, além disso, quem não conseguiu também pode pedir no privado, mas eu coloquei lá 2 outros arquivos para vocês estudarem. Um primeiro arquivo, né, que ele se chama Orientação para a Realização da Resenha Crítica. Esse arquivo, se vocês não conseguirem, me fala que eu coloco lá no grupo para vocês. Ele vai explicar como você fazer uma resenha. Você vai procurar identificar a vida do autor, formação acadêmica, se tiver. É claro que formação acadêmica naquela época tinha outro sentido. Então, por exemplo, poderia ter alguém que, por exemplo, se formou na Escola Filosófica de Alexandria. A partir do 2º século, nós vamos tratar nesses termos, né, por conta de uma determinada defesa, uma tese que eles tinham, né? Tá bom? Então, nesse caso aqui, vocês vão procurar a vida dessas pessoas e relatar alguma coisa. Eu me lembro até, eu vi um aluno, né, o pastor José Antônio, que ele falou que ele estava tendo uma certa dificuldade, às vezes, de conseguir uma determinada informação acadêmica de uma pessoa assim, você nessa época não vai ter. Mas trate, vamos dizer, do que ele, por exemplo, ele estudou, quem ele representa. Um homem que aprendeu com o apóstolo Paulo, ok? Esse homem, ele vai ser especial, no caso Clemente. Então você vai falar um pouco da vida dele. E depois você vai também, importante, tirar trechos, fazer citação de trechos e fazer um pequeno comentário. Não precisa ser longo. Esse formato de citação tem que seguir as regras da ABNT. Se você tiver dúvida, você pode me perguntar que eu explico. Mas o básico, numa citação, você vai colocar uma fonte menor. Se você trabalha com uma fonte 12 no Word, coloque uma fonte 11 ou 10. E coloque a margem esquerda dela um pouco espaçada, 1 centímetro depois. Então, você está fazendo uma citação. Como é uma referência aqui, uma resenha de uma só obra, você não precisa colocar todas aquelas regras, né? O autor, o ano da publicação, a página. Não, você vai colocar nessa resenha, você vai colocar apenas o texto. Todos sabem que essa resenha faz referência àquele livro que é citado no começo da resenha, porque você coloca o título do livro, tá bom? Todas as informações sobre ele. Tá bom? E depois o último arquivo, que eu digo aí, na página 125, final da página 125, abra o arquivo modelo de resenha, História da Igreja 01 Resenha, e utilize-o para fazer o seu trabalho. Então esse arquivo também eu coloquei lá o que ele tem. Ele tem lá o símbolo da FACETEM, tem já uma preparação para você colocar o nome, o seu nome, tá bom? Colocar o tema do seu trabalho, qual é a epístola que você está trabalhando, e também colocar as informações abaixo. Ou seja, você já tem um arquivo todo formatado para você poder fazer a leitura, selecionar alguns textos,
colocar nesse arquivo para você depois me enviar no formato DOC ou PDF, tá bom? Que é o seu trabalho, ok? Que vai te dar nota nessa disciplina desse curso.